Era 14 de maio de 2023, um domingo de céu azul profundo em Serra das Almas, interior de Minas Gerais, um lugar onde o vento conta histórias e cada porteira range como um suspiro do passado. Quem diria que o zumbido de um drone, uma abelha de metal, poderia desenterrar um segredo guardado por mais de 30 anos? Pois é, tem gente que pensa que tecnologia no campo serve só para contar gado ou vigiar cerca. Que engano! Veremos que a verdade, muitas vezes, está literalmente debaixo da terra que pisamos. Sabe aquela sensação de história mal contada? O arrepio na nuca ao entrar numa casa antiga. É o instinto avisando que as paredes têm memória. E a história de hoje é sobre isso, sobre ouvir o que a terra tem a dizer. É sobre Ricardo, um rapaz da cidade grande que, cansado da muvuca, comprou uma fazendinha antiga, a Fazenda do Córrego Fundo. Um lugar lindo, mas com uma energia pesada. O antigo dono, seu Benedito, sumira no mundo. A versão oficial era que vendeu tudo às pressas e partiu sem se despedir. Mas, no fundo, todos sentiam que havia caroço nesse angu. Um desaparecimento misterioso que virou lenda. Vamos desvendar isso juntos, e garanto, você nunca mais olhará para um terreno baldio da mesma forma. Ricardo, empolgado com a nova vida, resolveu usar seu brinquedo novo, um drone de última geração, para mapear a propriedade. Queria ver as divisas, os pastos mais verdes, a nascente, e lá foi ele. O aparelho subiu, zunindo, e a imagem na tela do celular era de cinema. O verde do capim, as manchas escuras das árvores, a prata do riacho serpenteando. Um quadro. Ele sobrevoou a casa, o curral velho, o pomar esquecido. Tudo parecia normal, até que levou o drone para uma área afastada. Um morro de mata fechada que o povo chamava de Jarecapão da Corujans. Um lugar que os antigos evitavam, diziam ser assombrado. Bobagem, pensou Ricardo. E foi aí que seu coração deu um pulo. No meio do verde uniforme, a câmera pegou algo esquisito. Não era uma clareira natural. Era um retângulo quase perfeito, onde a vegetação era diferente, mais rala, com uma cor amarelada, como se a terra ali não fosse boa. De cima, parecia uma cicatriz no chão. O que era aquilo? Não havia construção antiga nos mapas. Não era curral, não era casa, não era nada. A curiosidade, quando morde, não larga mais. Ricardo desceu o drone, salvou as coordenadas e sentiu um frio na espinha. Ali tinha coisa. Aquele não era um simples pedaço de chão. Era o começo do fim de um dos casos não resolvidos mais falados da região. Um sumiço que estava prestes a ganhar um novo capítulo. Ele nem imaginava que se tornaria a peça principal de uma investigação que o tempo tentou apagar. Com o facão numa mão e o celular com a imagem na outra, Ricardo entrou no mato. O sol mal passava pelas copas das árvores, e o silêncio era quebrado pelo som dos bichos e das folhas secas sob suas botas. O coração batia forte, uma mistura de medo e excitação. O que esperaria encontrar? Vestígios de um crime? Ossos? Histórias de desaparecidos mexem com a imaginação. E ali, sozinho, sua cabeça viajava. Finalmente chegou ao local. De perto, era ainda mais estranho. O chão era duro, socado, e a grama, fraca. Começou a bater com o cabo do facão no chão. Tum, tum, tum. Som de terra. Tum, tum. Até que... Toque! Um som oco. Um som de quem bate em algo que não é terra. Eita, lasqueira! O sangue gelou. Ajoelhou-se e começou a cavar com as mãos, afastando a terra e as raízes. Logo seus dedos tocaram algo liso e frio. Metal. Era uma chapa de metal enferrujada, grande, com uma argola no meio, uma tampa, um alçapão escondido sob a terra. Quem faria algo assim no meio do nada? E por quê? Aquilo não era coisa boa. Era o tipo de segredo que se enterra para nunca ser achado. O sumiço de seu Benedito começava a tomar uma forma muito mais sombria. Deixava de ser a história de um homem que foi embora para se tornar um daqueles casos reais de desaparecimento que viram filme, onde cada descoberta aprofunda o mistério. Ricardo sabia que, ao puxar aquela argola, a vida pacata que viera buscar no campo tinha acabado. Com um esforço tremendo, Ricardo puxou a argola. A tampa de metal, pesada e coberta de terra, rangeu e se moveu, revelando uma escuridão úmida e um cheiro de mofo, de coisa guardada há muito tempo. Era uma espécie de porão,
um buraco com degraus rústicos de terra e madeira podre. Ligou a lanterna do celular, e o facho de luz dançou lá dentro, revelando um cômodo pequeno, de uns 2 por 2, com paredes de terra batida. No centro, sobre umas tábuas, havia uma caixa, uma arca de madeira grande, com fechos de metal enferrujados. O coração parecia que ia sair pela boca. Que segredo seu Benedito guardou com tanto esmero? Seria ali a resposta para o misterioso desaparecimento? Ele desceu os degraus com cuidado, o cheiro de terra molhada se intensificando. A luz da lanterna varreu o espaço. Não havia mais nada ali, só a arca. O silêncio era tão profundo que ele ouvia o próprio sangue pulsar. Com as mãos trêmulas, forçou os fechos emperrados pela ferrugem, que cederam com um estalo seco. Levantou a tampa pesada. O que viu dentro não era o que esperava. Não havia armas, dinheiro ou ossos. Havia papéis, muitos papéis amarelados pelo tempo, amarrados em maços com barbante. Algumas fotos antigas, de um homem de chapéu e olhar triste, que imaginou ser Benedito. E por baixo de tudo, um caderno de capa dura preta. Um diário. Ali estava a verdade sobre um dos mais intrigantes casos de pessoas desaparecidas da região. Uma história que a tecnologia, por um acaso do destino, acabara de desenterrar. A investigação amadora de Ricardo chegava ao seu clímax. Ricardo sentou no chão úmido do porão e começou a ler o diário. A caligrafia era caprichada, mas as últimas páginas eram escritas com uma pressa nervosa. A história que contavam era de cortar o coração. Seu Benedito não vendera a fazenda para ir embora, não como pensavam. Ele estava sendo ameaçado por um fazendeiro vizinho, um homem poderoso e sem escrúpulos, que queria suas terras por causa de uma nascente na divisa. As ameaças começaram veladas e se tornaram violentas. O diário descrevia o medo e a solidão de um homem simples contra um poder maior. Ele foi à polícia, mas ninguém deu ouvidos. Era sua palavra contra a de um coronel da região. Desamparado, vendo o cerco se fechar, Benedito tomou uma decisão desesperada. Não entregaria a terra de sua família, mas também não esperaria a morte. Então, planejou a própria fuga, forjando um sumiço sem explicação. Durante meses, construiu aquele esconderijo, vendeu o gado aos poucos, juntando dinheiro, espalhou o boato de que estava cansado da vida no campo. Numa noite sem lua, executou seu plano. Escreveu que deixaria tudo para trás, para que quem um dia encontrasse aquele lugar, soubesse a verdade. Ele não era um covarde, era um homem lutando pela vida. Encenou o próprio desaparecimento para sobreviver. As últimas linhas eram um adeus à sua terra, dizendo que iria para um estado distante recomeçar com outro nome. Ele nunca mais voltaria. O desaparecimento dele não foi um crime cometido por outros, mas um ato de autopreservação. Uma das mais fascinantes histórias de desaparecidos, onde a vítima foi o arquiteto do próprio sumiço, para não virar mais uma estatística trágica. Com o diário em mãos, Ricardo saiu do buraco para a luz do sol. O mundo parecia diferente. A fazenda não tinha mais aquela energia pesada. Agora, tinha uma história de coragem e sobrevivência. Ele procurou um advogado na cidade, contou tudo, mostrou o diário. As anotações de Benedito, com datas, nomes e detalhes das ameaças, serviram como um testamento. Embora o crime já estivesse prescrito e o tal fazendeiro já tivesse morrido, a verdade sobre o que aconteceu com seu Benedito finalmente veio à tona. A história se espalhou pela região como fogo em palha seca. O homem que todos pensavam ter fugido por dinheiro ou desamor à terra era, na verdade, um herói silencioso. Aquele desaparecimento misterioso, por décadas um dos casos não resolvidos mais famosos da comarca, finalmente teve um ponto final. Não um final feliz, pois Benedito nunca pôde voltar, mas um final de justiça e verdade. E tudo graças a um rapaz curioso e seu drone. A tecnologia, vista com desconfiança por muitos no campo, foi a chave que abriu uma arca e libertou uma história. Isso mostra que, às vezes, para resolver um mistério antigo, não precisamos de uma máquina do tempo, apenas de um novo ângulo, um novo olhar. Um olhar de cima, neste caso. Quantos outros segredos não estão enterrados por aí, esperando uma câmera voadora ou um olhar atento para serem revelados? Essa história toda serve de lição. Primeiro, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer.
não importa quanto tempo passe ou quão fundo esteja enterrada. Segundo, nunca devemos subestimar nossa intuição. Aquele arrepio, a sensação de que algo está errado, muitas vezes, é um aviso. Ricardo poderia ter ignorado a mancha no chão, mas seguiu seu instinto. Essa é a grande lição em muitas histórias de desaparecidos que são solucionadas. A persistência de alguém que não aceita uma versão mal contada. É o esforço de uma família, de um investigador, ou, como neste caso, de um novo morador que só queria mapear sua terra. A outra lição, vinda do Diário de Benedito, é sobre o cuidado. Ele foi vítima da maldade de um vizinho. Isso nos lembra de sermos prudentes com quem confiamos. A maldade humana, infelizmente, não escolhe CEP, não está só no asfalto. E agora eu te pergunto, e aí na sua região, tem alguma história assim? Algum sumiço que virou lenda? Compartilhe essas histórias que fazem parte da nossa cultura. Precisamos manter essas memórias vivas. E agora que você viu como um olhar diferente pode resolver um mistério, assista ao próximo vídeo do canal, onde explico os 3 sinais que todo lugar abandonado dá de que esconde um segredo. Você vai se surpreender. Um abraço e se cuida.